Deus. Sei que nós já oramos algumas vezes por essa situação no Rio Grande do Sul, mas eu te convido novamente. Nós vamos orar, chamando uma glória de Deus para o Rio Grande do Sul, amém? Quando a gente vê um cenário como esse, a gente não tem como ser indiferente, né? E 80% da nossa igreja são de pessoas que vieram do Rio Grande do Sul. Então, a maioria dos nossos amigos nessa cidade são de lá. Então, a gente realmente fica muito afetado por essa situação, mas nós queremos entender que Deus tem uma glória para o Rio Grande do Sul, amém? Deus tem uma glória para aquele estado. E outro questionamento que vem, né? As pessoas questionam muito, por que Deus fez isso? Deus não fez isso. Isso nunca esteve no plano de Deus para o Rio Grande do Sul, amém? No plano perfeito de Deus. Isso nunca foi decidido no coração dele. Deus nada tem a ver com essa situação. Isso acontece justamente por uma falta de sensibilidade de como Deus está se movendo. Por isso que nós somos constrangidos a cada vez mais estarmos em Cristo, vivermos uma vida cristocêntrica. Então nós temos que orar para aquela terra, abençoar os gaúchos, abençoar todo aquele estado. Nós estamos enviando recursos através da igreja do Mover, que é uma igreja de um pastor amigo lá de Canoas. Nós estamos identificados com eles, já enviamos ofertas e vamos enviar mais recursos para poder auxiliar naquilo que podemos, além das nossas orações. Então eu quero que você pegue na mão dessa pessoa que está do seu lado, deem as mãos, irmãos. Nós vamos orar pelo estado do Rio Grande do Sul, pela cidade de Porto Alegre, Canoas, interior do Rio Grande do Sul. Todo aquele estado foi afetado. E nós reconhecemos que a misericórdia de Deus vai alcançar aquele estado. E eu quero profetizar que haverá um grande avivamento no Rio Grande do Sul, amém? Pai, nós te honramos, te louvamos e te agradecemos. E nós, Senhor, reconhecemos a tua grandeza e o teu poder, reconhecemos o teu amor. E nós, Senhor, viemos te pedir pela tua graça, pela tua misericórdia, pelo estado do Rio Grande do Sul, pela capital Porto Alegre, pela grande Porto Alegre, Canoas, as cidades, Pai, do interior do Rio Grande do Sul, tantas famílias afetadas, tantas famílias que choram agora, tantas famílias enlutadas, crianças que morreram, animais que pereceram, pais, mães, idosos, tudo que foi a perdimento naquele lugar. E nós chamamos agora, Senhor, a tua graça, a tua misericórdia, o teu poder, Pai. Nós chamamos agora, Pai, e pedimos: envia os teus anjos em favor do estado do Rio Grande do Sul. Envia os teus anjos, Senhor, abençoe os pastores, as pessoas que estão envolvidas em resgate, pessoas que estão envolvidas em amar aquele lugar, em socorrer aquele lugar, os bombeiros, tantos profissionais, tantas situações e pessoas envolvidas, Senhor, tentando acudir aquela situação, Pai. E acima de tudo isso, queremos profetizar, Senhor, uma grande restauração, não somente financeira, física, mas principalmente espiritual, Senhor. Que isso, Senhor, que aconteceu, faça o povo gaúcho se aproximar mais de Ti, Senhor. Buscar em Ti o refúgio, o socorro, que toda malignidade seja varrida daquele lugar, que todo ocultismo seja destruído daquele lugar, Pai. Nós declaramos, Senhor, um grande avivamento. Nós declaramos igrejas cristocêntricas, o Evangelho da Graça avançando de forma extraordinária, Senhor, sobre o Rio Grande do Sul. Nós declaramos e profetizamos um avivamento que restaura todas as coisas naquele lugar, Pai. E nós cuidamos de te honrar, de te celebrar, de te agradecer por aquilo que já está sendo feito e por aquilo que o Senhor há de concluir, porque a boa obra que o Senhor começou, o Senhor é fiel para finalizar. Nós te agradecemos e te louvamos, ó Pai, em o nome de Jesus, amém. Dê um forte aplauso ao Senhor. Aleluia, aleluia. Glória a Deus. Por favor, sente-se. Obrigado, pastor Marcos, Ministério de Louvor. Deus abençoe vocês. Bom dia, irmãos. Glória a Deus. Que bom podemos estar aqui servindo a Deus. Aleluia.
Então se prepare para receber uma palavra de Deus que vai te deixar mais perto de Jesus. Amém? Fazer você avançar mais e mais para dentro do plano e propósito de Deus. Então, alegre o teu coração, amém? Repete comigo, a alegria é uma decisão. Porque a alegria é um fruto do Espírito, amém? Então a alegria está dentro de mim e de você. Então nós podemos acessar a alegria, decidir estar alegre. Paulo, em toda aquela situação em Roma, preso num calabouço, escreveu a carta da alegria, que é Filipenses. Ele diz assim: regozijai-vos no Senhor, outra vez vos digo, regozijai-vos. Então, toque na pessoa que está do seu lado, diz para ela assim: a alegria é uma decisão. Então decida alegrar-se no Senhor. Amém. Glória a Deus. Estamos ministrando um tema, uma série chamada Reconciliados. E domingo passado nós ministramos aqui, ensinamos sobre dois ministérios. Existe o ministério, aliás, existia o ministério da condenação. E agora nós estamos no ministério da reconciliação. E mostramos nessa primeira mensagem a infelicidade das pessoas que insistem em continuar no ministério de condenação. Insistem em continuar impondo regras, pesos doutrinários, medos, impondo culpa, condenação, enquanto que o ministério dado por Jesus, ele elimina a culpa, elimina a condenação, amém? Porque o que sustenta o ministério da condenação é justamente esse sentimento de incapacidade de servir a Deus, de incapacidade de atender às exigências de Deus. O ministério da condenação, ele veio propagando durante muitos séculos, desde Moisés até a cruz. Repete comigo, desde Moisés até a cruz, operou o ministério da condenação. Esse ministério revelou a condição do ser humano de não conseguir atender às exigências de Deus. Ninguém conseguiu. Esse ministério da condenação, gravado em pedras, com 10 mandamentos e mais 603 decretos, mostrou o quanto o homem é pecador, mostrou o quanto o homem é falho, o quanto o homem é corrupto, o quanto o homem necessitava de um Salvador. Então esse ministério da condenação, ele mostrava, ele apontava: olha, eu não vou resolver vocês, eu não vou trazer soluções para vocês, eu não posso justificar, não posso perdoar, não posso resolver nada. Mas o ministério da condenação apontava para um Salvador, dentro das entrelinhas de tudo aquilo que acontecia de rituais dentro do ministério da condenação, apontava que um dia alguém viria para resgatar o ser humano. E esse ministério da condenação, embora ele fosse revestido de glória, ele foi revestido de glória, como eu falei aqui, foi revestido de glória, mas era uma glória desvanecente. Moisés subia no monte, recebia as palavras de Deus, o seu rosto resplandecia, ele descia do monte com uma euforia, com uma ousadia, porque o rosto dele estava brilhando pelo reflexo da glória de Deus. Era apenas reflexo. Sabe quando você abraça alguém, você beija, às vezes eu beijo a minha amada, e aí fica um pouco de maquiagem no meu rosto. Aquilo não é meu, é o reflexo, entende? Quando você abraça uma pessoa que está com um bom perfume, toca na mão dela, de repente aquele aroma vem para você, isso não é teu, aquilo é daquela pessoa. A mesma coisa era Moisés no monte, contemplando a glória de Deus. Então quando ele descia com uma glória no seu rosto, mas aquilo era apenas um reflexo, porque aquela glória era uma glória desvanecente. Então Moisés, ele impunha uma autoridade através daquela glória, enquanto ele estava repetindo as palavras de Deus, a glória refletia no seu rosto. Mas quando ele fechava a boca, a glória ia embora. E ele, de forma muito, vamos dizer assim, um pouco não honesta, ele colocava um véu no seu rosto, para dizer para as pessoas
A glória ainda está aqui. Só que eu estou cobrindo o meu rosto para não incomodar vocês. Na verdade, a Zípora sabia que não tinha glória nenhuma ali. A Zípora correu, colocou um paninho no rosto de Moisés, mas ele queria continuar impressionando o povo. Irmão, a religiosidade só serve para impressionar. A religiosidade só serve para mascarar, para rotular. Não é santidade, não é santidade de fato, não é pureza de fato, não é justiça de fato. É muito fácil fazer uma cara de santo, irmão. É muito fácil fazer uma cara de devoção. Tem muita gente que tem uma habilidade para fazer uma cara de devoção. Mas, irmão, quando aquela pessoa é irritada, pisa no carro dela para você ver, a devoção não tem nenhuma ali. Naquele mesmo momento ela pode falar coisas que são, uau, mas eu pensei que você era um devoto de Deus, de Cristo. Não tem nada a ver. Esse era o ministério, isso representa muito o ministério da condenação, que condena, que pune, que afasta as pessoas de Deus, porque o ministério da condenação colocou entre Deus e a humanidade requisitos, exigências, sacrifícios que não podiam, na verdade, resolver a questão nenhuma. Mas graças a Deus, veio Jesus, amém? Jesus veio, embora ele tenha vindo ainda, no primeiro momento, andando na terra, debaixo de lei, pregando lei e vivendo a lei, ele diz assim, olha, eu tenho muitas coisas para revelar para vocês, falando para os discípulos dele, mas vocês ainda não são capazes de compreender, mas eu vou enviar o Espírito Santo, e ele vai falar para vocês de todas as coisas, ele vai ensinar a vocês toda a verdade, ele vai receber de mim e transmitir a vocês toda a verdade. Então esse ministério da condenação foi abolido e veio o ministério do Espírito Santo, que é o ministério da reconciliação. Ele foi revestido de uma glória poderosa, de uma glória sobreexcelente. O Espírito Santo que habita em você te trouxe a glória sobreexcelente, uma glória que não desvanece, uma glória que não pode corromper, uma glória que onde você for, mesmo que você não seja consciente desta glória, ela está na tua vida. Olhe para o seu irmão e diz para ele, mesmo que você não seja consciente, o Espírito Santo habita em você e te trouxe uma glória sobreexcelente. Agora, se você despertar sua consciência desse ministério do Espírito Santo, essa glória ela vai ser notória. Essa glória na sua vida vai provocar mudança de ambiente. Onde tiver enfermidade, a cura chega. Onde tiver falta, a provisão começa a se manifestar. Onde tem o pecado, o Espírito Santo vem convencendo da justiça. Amém? Porque a glória sobreexcelente jamais vai sair das nossas vidas. E essa glória sobreexcelente, Paulo chama ela de suprema grandeza do poder de Deus. É o próprio Espírito Santo. Ele te selou, te marcou, você está marcado, você tem uma marca espiritual, irmão. Você tem um selo espiritual que ninguém vai poder tirar, o pecado não pode tirar, nem o mal pode tirar, nenhuma crise pode tirar, nenhuma dificuldade pode tirar, nenhuma adversidade, nenhum tipo de perseguição em qualquer nível, nada pode tirar a marca do Espírito Santo, o selo do Espírito Santo, porque esse selo é a garantia e o penhor da sua redenção. Um dia todos nós vamos viver a plena redenção dos nossos corpos. Os nossos corpos corruptíveis serão revestidos de incorruptibilidade. No abrir e fechar de olhos, ao soar de uma trombeta, nós seremos revestidos de incorruptibilidade e teremos o nosso corpo exatamente como o corpo de Jesus. Isso é o ministério da reconciliação. Na segunda ministração, nós falamos de uma dimensão chamada Cristo. Tudo reside nele. Aprove a Deus, através desse ministério da reconciliação, revelar que em Cristo convergiu todas as coisas. Em Cristo é o ponto central de toda a história da humanidade. Cristo é o ponto central da palavra de Deus. Ele agora habita corporalmente nele a plenitude de todas as coisas. E nessa ministração, o Espírito Santo nos ensinou
a olhar a partir de Cristo, a olhar as pessoas a partir de Cristo. E ainda ministramos: a ninguém conhecemos segundo a carne. Pare de olhar para as pessoas de acordo com aquilo que está manifestando de dificuldade. Procure Cristo. Procure conhecer as pessoas a partir de Cristo, não a partir da natureza caída, de uma natureza de dificuldade. É por isso, irmãos, que nós não rotulamos ninguém, embora a vida rotule depressivos, endividados, pecadores. Não é isso que a vida vai dando? Fracassados, entristecidos, solitários. A vida vai rotulando as pessoas. Mas a palavra em Cristo, a palavra da graça, nos ensina a não olhar mais ninguém, a não se relacionar com as pessoas segundo a carne, mas segundo Cristo. Diz para o seu irmão: Cristo está em ti, e essa é a esperança da glória. E a gente entendendo essa dimensão chamada Cristo, nós somos agora convidados, convocados, até mesmo constrangidos pelo Espírito Santo a trazer tudo que temos, tudo que somos, tudo que pensamos para essa dimensão chamada Cristo. Porque nessa dimensão não tem fracassos, nessa dimensão nada vai parar você, nessa dimensão não tem frustração, nessa dimensão o diabo não entra, não opera, nessa dimensão o pecado perde a força, nessa dimensão chamada Cristo, tudo que você é nele se manifesta. Nessa dimensão chamada Cristo é revelada a sua verdadeira identidade. Está na palavra, está nas cartas de Paulo. Irmão, você é tudo aquilo que Cristo conquistou na cruz. Nele você é santo, nele você é puro, nele você é justo, nele você é rico, nele você é próspero. Eu poderia citar aqui diversos versos que mostram quem você é em Cristo. Segundo Coríntios 8,9 fala assim: pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, por amor de nós se fez pobre, para que nos tornássemos ricos. Então, eu sou rico em Cristo. Segundo Coríntios 5,21 diz assim: aquele que não tinha pecado algum, foi feito pecado no nosso lugar, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Então, eu sou a justiça de Deus em Cristo. E por aí vai, meu irmão. Você precisa encontrar quem você é em Cristo. E somente nessa dimensão pode revelar quem você é. Porque se você não encontrar a sua identidade em Cristo, você vai continuar, irmão, lidando com a identidade terrena. Isso é muito cansativo. Diz para o irmão: é muito cansativo. É cansativo demais, irmão. Andar no natural. Eu fui revestido de uma sobreexcelente glória. Você foi revestido e imergido numa sobreexcelente glória chamada Espírito Santo. E Ele nos introduziu nessa dimensão. Agora cabe a mim e a você desenvolver a consciência desta dimensão em Cristo. Segundo Coríntios capítulo 5, verso 11, na versão King James, na parte B do verso, Paulo fala assim: o que somos está manifesto diante de Deus. E nós rogamos agora, que isso também seja muito desenvolvido na vossa consciência. Então, meu irmão, por favor, gaste tempo desenvolvendo a sua consciência em Cristo. Gaste tempo desenvolvendo essa dimensão, a consciência dessa dimensão em Cristo. Então tudo vai mudar, o diabo não vai mais perturbar você, a sua carne não vai mais perturbar você. Por que a igreja está com tanto problema de depressão? Igreja, não era para ter. Nós somos a igreja não era para ninguém na igreja estar com problema de depressão. Não era ninguém, na igreja ninguém está com problema, com diagnósticos médicos, carregando diagnóstico médico. Não era, irmão. Não era para ninguém na igreja estar passando crises financeiras intermináveis. Estão sempre em crise financeira. Não era, meu irmão. Vou ser bem ousado. Na igreja ninguém era para estar envelhecendo, irmão. É para estar todo mundo sendo rejuvenescido. Porque nós fomos introduzidos nessa dimensão chamada Cristo. O problema é que nos ensinaram por séculos
aquilo que não é evangelho. Por séculos e séculos, colocaram um monte de regras, de medos, de temores, deturparam o caráter de Deus na nossa consciência, e a gente cresceu num evangelho dizendo: Deus é bravo, Deus castiga, Deus pesa a mão, Deus fecha a porta, Deus mata, e Deus nunca teve nada a ver com isso. Deus nunca teve nada a ver com isso. Agora, diante desta palavra, diante deste chamado, nós estamos sendo agora compungidos, constrangidos e convocados a desenvolvermos a nossa consciência em Cristo, a desenvolvermos a consciência da dimensão em Cristo, para que tudo aquilo que é depressão caia por terra, tudo aquilo que é enfermidade seja repreendido, toda crise financeira vai embora e a prosperidade se manifesta, porque se eu vivo na dimensão chamada Cristo, eu vivo em plenitude. Eu não preciso fazer uma campanha financeira para você enriquecer, irmão. Só preciso que você entenda e desenvolva a sua consciência da dimensão em Cristo, porque lá não tem nada ruim, lá só tem aquilo que Cristo conquistou na cruz do Calvário. Amém? E hoje nós vamos avançar um pouco mais dentro dessa mensagem cristocêntrica e entender, meu irmão, que Cristo é o centro de tudo e de todos, e que essa mensagem da reconciliação, ela nos obriga, dentro dessa mensagem, que a palavra fala que nós recebemos o ministério da reconciliação, e agora Deus, através de nós, nos exorta a reconciliarmos todas as pessoas. Agora, qual é a minha mensagem dentro da reconciliação? Não é apontar erros e pecados, mas é apresentar todo o homem perfeito em Cristo. O pecador vai vir até você, um irmão, uma situação vai vir até você, contando das suas falhas, fraquezas, frustrações, contando dos seus problemas. Cabe a você ouvir, você que já está ministro deste ministério da reconciliação, essa igreja é treinadíssima na palavra da reconciliação, cabe a nós ouvirmos e falarmos: só vai melhorar. Falar você a justiça de Deus em Cristo. Bom, às vezes eu passo horas ouvindo as pessoas. Eu fico horas ouvindo, dando atenção, orando por elas, entrando nas situações espiritualmente, resolvendo as situações, mas eu falo pouca coisa. A minha oração não demora mais que 2 minutos, olha, dependendo da situação, é 2 minutos, 1 minuto e meio de oração. Mas eu nunca vou entrar dentro da questão: irmão, você está passando por isso, porque você precisa renunciar a isso, fazer aquilo. Você está passando por isso porque o seu pai pecou lá no passado, porque a sua família foi do espiritismo, porque então você tem que rejeitar isso, porque a sua família tem tal tipo de padrão. Não vou entrar nesse assunto. O assunto é Cristo. O assunto é apresentar todo homem perfeito em Cristo. É olhar para as mazelas das pessoas e falar assim: olha, nós podemos parar isso agora. Como? Coloca na sua boca quem você é em Cristo. Está enfermo, fala: eu sou curado. Está endividado, fala: eu sou próspero. Está com problema financeiro, diz: eu sou rico. Está sendo perseguido, diz: em Cristo todos que me perseguem serão envergonhados e confundidos. Comece a falar da identidade em Cristo. Ore por ela segundo a identidade em Cristo. Então, o ministério da reconciliação, ele tem um objetivo, irmão: apresentar todo homem perfeito em Cristo. Olhe para a pessoa que está do seu lado e diz para ela assim: você é perfeito. Mas, irmão, pelo amor de Deus, é para profetizar, é para falar com fé. Vamos falar de novo, vamos lá, abraça essa pessoa assim: você é perfeito. Você é perfeita. Amém? Aplaude Jesus. No Sermão da Montanha, Jesus disse: sede perfeitos, como perfeito é vosso Pai Celestial. E aí, irmãos, os escribas, fariseus e os discípulos, eles não entenderam nada, falaram: isso é impossível. Mas agora, na graça de Deus, a nossa ênfase é falar assim: olha, na cruz, Cristo te fez perfeito. Então, nós já fomos apresentados, na segunda ministração também falamos sobre isso, que nós já fomos apresentados diante do Pai, como santos
inculpáveis e irrepreensíveis. Agora, diante dessa vida terrena, nós precisamos apresentar todo o homem perfeito. Abra sua Bíblia em Colossenses, capítulo 1. Nós vamos nos concentrar aqui nessa carta de Paulo aos Colossenses. É uma das cartas que Paulo escreveu quando estava preso em Roma. Colossenses capítulo 1, verso 24 a 28. Vamos ler juntos. Agora eu me alegro nos meus sofrimentos por vós e completo no meu corpo o que resta das aflições de Cristo, em benefício do seu corpo, que é a igreja, da qual me tornei servo de acordo com a convocação de Deus, que me foi outorgada para convosco, a fim de tornar completamente conhecida a palavra de Deus. O mistério que esteve oculto durante séculos e gerações, mas agora foi revelado aos seus santos, a quem Deus, entre os que não são judeus, aprove dar a conhecer as riquezas da glória deste mistério, isto é, Cristo em vós, a esperança da glória. A Ele, portanto, proclamamos, aconselhando, ensinando a cada pessoa, com toda a sabedoria, para que apresentemos todo o homem perfeito em Cristo. Amém? Essa é a ênfase do nosso ministério. Não quero discutir problemas, irmão. Nem quero ficar observando o comportamento das pessoas e nem pregando regras de comportamento. O meu desafio como ministro da palavra de Deus, como ministro desse ministério da reconciliação, é apresentar todo homem perfeito em Cristo. Porque se eu falar dos problemas, mais problemas vão acontecer. Se eu pregar contra pecados, mais pecados vai acontecer. Se eu ficar falando aqui, irmãos, do quão miseráveis os homens são, mais miserabilidade vai acontecer, mais erros, mais distanciamento de Deus. É incrível como as pessoas elas conseguem captar uma energia emocional, uma energia, e colocam isso em nome do Espírito Santo, e começam a falar, Deus está mostrando que nesse lugar tem um monte de pecadores. Bom, que novidade, quem que não pecou aqui? Deus está mostrando que tem gente nesse lugar. Eles falam com uma ênfase, com uma energia, que as pessoas vão falar assim, nossa, como está ungido. Irmão, isso aí é o poder latente da alma. O Atmani escreveu isso já em 1940, 1950, já tinha um livro dele falando sobre o poder latente da alma, que parece que é o Espírito Santo, mas é a própria alma da pessoa ministrando. Não, nós não precisamos disso. O Espírito Santo não precisa disso. Amém? Irmão, o Espírito Santo não precisa da energia de alma e de carne para impressionar ninguém. A nossa centralidade é Cristo, irmão. É apontar, não preciso ficar lidando com os seus problemas. É falar assim, olha, Deus vai visitar essa situação e vai melhorar ela. Fique tranquilo, creia. Mas como, pastor? Eu vou ficar com a minha boca fechada, vou ficar esperando o céu abrir e o anjo se manifestar? Não, meu irmão. Vai começar a partir do momento que você abrir a sua boca e falar, eu sou perfeito em Cristo. Eu já fui apresentado próspero, santo, abençoado. Como é que as crises familiares serão resolvidas? É falando das crises familiares? Não, meu irmão. É você falar assim, ó Senhor, muito obrigado, porque eu e a minha casa servimos ao Senhor. Obrigado, Pai, porque o diabo já não tem direito mais na minha casa. Nós somos perfeitos em Cristo. Embora você esteja vendo o contrário, persista em falar a perfeição de Cristo. Amém? Isso, irmão, sentir os problemas da sua boca, irmão. Para de falar de problema, para de falar de crise. O diabo gosta de te ver cabisbaixo. O diabo gosta de você depressivo. O diabo gosta de você confuso. O diabo gosta de você lamentando as situações. Para com isso, irmão. Feche a porta na cara do diabo hoje dizendo, eu sou perfeito em Cristo, eu sou alegre em Cristo, eu sou feliz em Cristo, eu sou próspero em Cristo, eu sou curado em Cristo, e a minha vida só melhora, só avança, e Deus vai abrir grandes portas para a minha vida, glória a Deus, aleluia. O que eu acabei de fazer? Construir meu futuro.
Quer estar tudo garantido? Repete comigo assim: em Cristo, tudo e todas as coisas estão garantidas. Está tudo pronto, irmão. Agora você vai olhando para Paulo. Paulo era um apóstolo de fundamento. Não existem mais apóstolos de fundamento. Repete comigo: não existem apóstolos de fundamento. Existem apóstolos? Sim, existe o ministério apostólico. Mas apóstolos como Paulo, que fundamentaram, que vieram trazer uma verdade, trazer a revelação da graça, já não existe mais. Ninguém está pregando uma coisa nova. Eu não estou pregando uma visão nova, uma revelação. Até porque revelação não é nada novo. Revelação é amor. É revelar aquilo que já existe. A mensagem do Evangelho da Graça não é um novo mover de Deus. Na verdade, não. Nós estamos voltando, irmão, para o centro do Evangelho. Nós estamos voltando para o lugar onde tudo começou. Atos capítulo 2. Onde o céu abriu, o Espírito Santo desceu, línguas foram repartidas como de fogo, e aqueles homens que eram totalmente confusos, foram levantados cheios do poder de Deus, e começaram a provocar uma grande revolução na terra. O que veio depois, veio de Constantino, veio de muitas vãs filosofias, de muitos entendimentos errados, e esse apóstolo de fundamento chamado Paulo, ele falou assim: olha, eu gastei a minha vida. Eu fui perseguido por causa dessa mensagem. Eu fui preso por causa dessa mensagem. E ele dizia: eu serei morto por causa dessa mensagem. Sangue foi derramado por causa dessa mensagem. Para que hoje eu e você pudéssemos desfrutar desse evangelho. Nós somos perseguidos por causa dessa mensagem? Em alguns certos níveis, sim. Somos rejeitados, somos perseguidos, somos caluniados, mas não tem problema. O importante é que a gente venha gastar a nossa vida, investir a nossa vida apresentando todo homem perfeito em Cristo. Quando você se deparar com algum familiar seu com um problema, abrace ele em amor. Não discuta com ele os problemas que ele tem. Abrace em amor e fala para ele bem no ouvido assim: você é perfeito em Cristo. Não adianta, irmãos, apontar dedos. Isso não muda a vida de ninguém. Não adianta acusar, condenar, isso não muda a vida de ninguém. Mas é você pegar essa pessoa em amor e apontar para Cristo. Olha, Cristo em nós, a esperança da glória. Esse é a nossa ênfase, é aquilo que nós devemos nos gastar, é apresentar todo homem perfeito em Cristo. Amém? E avançando nesse entendimento, vai para Colossenses capítulo 2, verso 1 a 5. O mistério de Deus é Cristo. Nele está o tesouro da sabedoria e do conhecimento. Veja isso. Colossenses 2, verso 1 até o verso 5. Gostaria, pois, que soubesseis quão grande luta venho mantendo por vós. Entende? Ele é um apóstolo de fundamento. Está sendo perseguido, está sendo preso. O ministério de Paulo é mais ou menos 33 anos. 11 anos redescobrindo a verdade. 11 anos em viagens, passando por naufrágios, 11 anos visitando cidades, fundamentando igrejas, e 11 anos preso. Resume-se a isso, a vida desse homem. Mas ele fez tudo por amor a Cristo. Ele disse: olha, tudo que eu conhecia, tudo que eu sou, era da tribo de Benjamim, fariseu dos fariseus, treinado aos pés de Gamaliel. Isso tudo para mim é esterco, tudo isso para mim, eu refuto todas essas coisas por amor a Cristo, porque encontrei em Cristo os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Então aqui ele está falando: olha, eu venho mantendo por vós grande luta, e pelos laodicenses, e por quantos não me viram face a face. Está falando de você. Você nunca viu Paulo face a face, não é verdade? Mas ele lutou por nós para que essa mensagem chegasse a mim e a você. Você sabia que se não fosse o apóstolo Paulo, nós nunca conheceríamos o Evangelho da Graça? Nós nunca conheceríamos Jesus? Porque os discípulos de Cristo se concentraram em Jerusalém, em Samaria, em toda a Judéia. E quando Deus tentou levantar Pedro para propagar essa mensagem para os gentios, ele foi até Cornélio, mas depois se perdeu no meio do caminho. Então Deus teve que levantar Paulo para que a mensagem fosse chegada aos confins da terra. Porque Jesus diz: olha, vocês vão ser minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia, em Samaria e até os confins da terra. Os discípulos de Jesus, aqueles que andaram com Jesus,
Esqueceram dos confins da terra. E Deus levantou um homem chamado Paulo, que mergulhou no Espírito Santo, entendeu toda a verdade do Evangelho e trouxe para nós esta grande bênção. E é por isso que a igreja do Senhor Jesus está avançando, porque ela é uma igreja cristocêntrica. Então esse homem sofreu por isso, sofreu por nós, mesmo que nós nunca tivéssemos visto a face dele. Verso 2: para que o coração deles seja confortado e vinculado juntamente em amor, e eles tenham toda a riqueza da forte convicção do entendimento, para compreenderem plenamente o mistério de Deus, Cristo. Não existe mais mistério nenhum, irmão. Se alguém chegar numa reunião e falar, é mistério, hoje Deus tem mistério, já foi revelado. Não existe mais mistério. Fala alto, irmão, não existe mais mistério. Ele foi revelado. O mistério de Deus é Cristo. Era isso que estava oculto e foi revelado plenamente, amém? Verso 3: em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Assim digo, para que ninguém vos engane com raciocínios falazes. Pois embora ausente quanto ao corpo, contudo em espírito estou convosco, alegrando-me e verificando a vossa boa ordem e a firmeza da vossa fé em Cristo. É incrível como hoje existem tantas filosofias. É incrível como hoje existem tantas terapias. É incrível como hoje existem tantos treinamentos, tentando melhorar aquilo que a graça matou. Eu falei aqui, não adianta, irmão, tentar melhorar alguma coisa fora de Cristo, vai ser frustrante. Melhorar alguma coisa fora de Cristo vai ser frustrante. É lógico que Cristo pode te induzir e te levar a um treinamento para conhecimento, a uma faculdade, não estou anulando nada disso. É tudo em Cristo e a partir de Cristo. Se não tiver Cristo, não perca o seu tempo. Repete, seu irmão, se não tiver a motivação de Cristo, não perca tempo. Você vai, irmão, você vai em tudo que é filosofia, tudo que quer trabalhar as suas emoções, trabalhar a forma como você pensa, trabalhar você em técnicas de persuasão, em vãs filosofias, e mostrar o conhecimento grego, conhecimento de tantas coisas, irmão. Mas se isso não estiver em Cristo, é perca de tempo, porque a palavra afirma que todo tesouro de sabedoria e de conhecimento está em Cristo. Ele tem sabedoria para te dar. Faculdade nenhuma na terra vai te dar sabedoria. Você sabia disso? Que sabedoria não tem na terra? Sabedoria só vem de Deus. Sabedoria é um dom de Deus. A terra vai te dar conhecimento, inteligência. A terra vai te dar algumas habilidades. Mas sabedoria só tem em Cristo. Amém? Então, nós não precisamos mais gastar tanto tempo, irmão. Gastar nossa energia, gastar nosso dinheiro, nossos recursos fora de Cristo. É perder tempo, irmão. Agora, se nós estamos dentro desse entendimento do Evangelho da graça de Deus e procurando, se esforçando para viver uma vida cristocêntrica, tudo vai convergir para você. Se tudo foi convergido em Cristo, tudo foi reconciliado em Cristo, tanto as coisas terrenas, quanto as coisas celestiais, as naturais, as espirituais, as visíveis e as invisíveis, tudo está em Cristo. Eu fico pasmo como tem gente procurando coisas, procurando saber quem botou, se veio primeiro o ovo ou a galinha. Não tem fundamento, irmão. Vai mudar o que na tua vida? As pessoas querem saber tantas coisas, e vão gastando energia, e vão dormir pensando nessas coisas. Enquanto a vida está passando, irmão, a vida plena está em Cristo, a alegria está em Cristo, a sabedoria está em Cristo, o poder está em Cristo, a prosperidade está em Cristo, tudo em Cristo, tudo foi convergido nele. Qualquer assunto que você queira saber, pergunte para Cristo. Já falou com Cristo hoje? Através da pessoa do Espírito Santo que habita em mim e em você, Cristo está presente na tua vida. Você não precisa perder tempo com coisas fora dele, porque é muito frustrante. Não gaste mais o seu tempo, os seus dias com vãs filosofias. Veja o verso 8 desse mesmo capítulo, Colossenses 2, 8 a 15.
Irmão, lá no deserto, durante 40 anos, caía maná todo dia. Maná todo dia. Amém? Isso fala que Deus revelaria uma só mensagem. Amém? Entenda isso. Lá no deserto, aquele maná era a tipologia de Cristo. Qual é a mensagem? A mensagem central do Evangelho: Cristo. Eu vou abrir em Gênesis, Cristo. Vou abrir em Êxodo, Cristo. Números, Cristo. Deuteronômio, Cristo. Levítico, Cristo. Josué, Cristo. 1º e 2º Reis, Cristo. 1º e 2º Samuel, Cristo. Esther, Ruth, Jó, Cristo. Salmos, Cristo. Provérbios, Cristo. Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel, Cristo. Tudo é Cristo. A palavra toda vai apontar para um só: Cristo. Não se preocupe com mais nada. Amém? Concentre-se em Cristo. Tenha uma vida cristocêntrica. Cutuque seu irmão mais uma vez para ele: tenha uma vida cristocêntrica. Fale bravo com ele, irmão. Fala de novo para ele: tenha uma vida cristocêntrica. Perde tempo não, irmão. Em nome de Jesus. Vamos lá para a leitura. Olha só. Cuidado que ninguém vos venha arredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Verso 9. Porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade, também nele estáis aperfeiçoados. Ele é a cabeça de todo o principado e potestade. Nele também fossem circuncidados, não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo. Na antiga aliança, eles eram circuncidados na sua carne. Na nova aliança, nós somos circuncidados no coração. Amém? Nós fomos circuncidados, quer dizer, do nosso coração foi cortado o mundanismo. Tem gente que fica triste porque não está no mundo. Sabia disso? Aí, vontade de ir para a balada, mas eu sou da igreja. Aí tem gente que se deprime por isso. Já atendi gente, falei: pastor, eu estou na depressão. Mas por quê, irmão? Eu estou na igreja, eu quero ir para as festas, eu quero fazer as coisas. Eu falei: vai, faz, mas Jesus não gosta. Realmente, ele não vai gostar, porque o amor do mundo, quem ama o mundo não ama o Senhor. Quem ama o mundo é inimigo de Deus. Só que a verdade na tua vida, meu irmão, não é para você ficar depressivo, porque a palavra fala que os nascidos em Deus venceram o mundo. A palavra da graça não dá permissão, irmão, legalidade e abre a porta para fazer o que quiser, não. A palavra da graça fala: você é nascido em Deus, e o nascido em Deus venceu o mundo. Você é nascido em Deus, e o nascido em Deus já venceu o anticristo. Amém? Então a gente precisa ter esse cuidado, irmão, de estar em Cristo, de concentrar nossa vida nele, para ser guardado de todas as vãs filosofias, porque toda a plenitude da divindade está em Cristo, porque nele nós fomos aperfeiçoados. Lembra, falamos aqui o primeiro ponto dessa mensagem: nós devemos apontar todo o homem perfeito em Cristo. Aqui Paulo nesse capítulo está falando assim: todo homem já foi apresentado, nós já estamos aperfeiçoados em Cristo. Não busque perfeição fora de Cristo. Todo conhecimento, todo entendimento, toda habilidade que você tem que ter, ela deve ser a partir de Cristo. Se você entender isso, irmão, você vai ouvir. Se você vier na quinta-feira, você vai ouvir de Cristo de novo. Domingo que vem nós vamos falar de Cristo de novo, porque essa é a garantia do sucesso da tua vida. Não existe nada fora dele, tudo foi convergido nele, tudo foi reconciliado nele. Então por que eu vou buscar qualquer coisa fora de Cristo? Estamos aperfeiçoados, ele é o cabeça do todo o corpo. Amém? Agora, avançando nesse entendimento, o próximo capítulo desse mesmo livro, dessa mesma carta, capítulo 3, Colossenses 3. Agora, irmão, você tem que entender uma coisa, que esse evangelho cristocêntrico vai mostrar para mim e para você. Repeti na primeira parte dessa mensagem, repeti na segunda e vou repetir agora na terceira parte. Você morreu. Obrigado por um amém, um aleluia. Você morreu. Você está morto, irmão, para o mundo, morto para o pecado, morto para as coisas desta vida. Ah, pastor, então a minha vida agora vai ser igreja. Não, irmão, você não sabe como é divertido estar morto.
Irmão, você precisa descobrir o quanto é divertido estar morto. Porque as pessoas, elas vão perseguir você e você não se incomoda. Morto não se incomoda com perseguição. As pessoas vão falar mal de você, ou você não se incomoda. Morto não sabe o que é perseguição. Vamos vir a crise, a próxima crise não atinge o morto. A próxima catástrofe não atinge morto. O diabo está furioso. Eu já morri. Eu morri para esse mundo e a minha vida foi escondida em Cristo. Você vai ficar ansioso. Eu morri, como é que eu vou ficar ansioso? Você vai ficar com medo? Não, eu estou morto. Morto não sente medo. Dá risada, irmão. Nós estamos mortos. Esse que Paulo vem falando aqui, Colossenses 3, olha só. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo. Quem é ressuscitado? Só quem já morreu. Repete comigo. Ressuscitados, aqueles que morreram. Nós estamos mortos e ressuscitados em Cristo. Ele fala, portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive assentado à direita de Deus. Verso 2. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. 3. Porque morrestes, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Amém? Pastor, mas como que é esse negócio de buscar as coisas lá do alto? Quer dizer que eu não vou trabalhar mais, não vou viajar, não vou comprar roupa boa, não vou nos melhores restaurantes? Não, meu irmão, só vai melhorar. Porque a vida natural vai te cansar. Tem gente que trabalha. Aí chega no final de semana, a família quer ir para o restaurante, o cara está tão cansado que ele fala assim, não quero não. Por quê? Não buscou a partir do alto. Irmão, a nossa energia vem dos céus. Nosso dinheiro, as nossas habilidades, a nossa inteligência, as coisas que nós vamos executar na terra, vem tudo a partir do alto, de Cristo. Por isso que ele fala, se você morreu e já ressuscitou em Cristo, busque as coisas a partir do alto. A tua conta, irmão, está no banco celestial. E esse banco celestial interfere na sua conta no Itaú, no Bradesco, eu não sei quais os bancos que tem aqui, tem todos os bancos. E o banco que você tem, entenda, diz assim comigo, a minha conta é num banco celestial. Ele fica no alto. Lá o ministro da economia não é o Fernando Haddad, glória a Deus. Aleluia. Olha que bênção, irmão. Lá existe um anjo da economia celestial. É um ministro poderoso. Que quando você está falando na terra, dinheiro venha, dinheiro venha, dinheiro venha para mim agora, dinheiro milhões entre na minha vida agora, glória a Deus, o meu Deus segundo as suas riquezas em glória, há de suprir em Cristo Jesus, cada uma das minhas necessidades. O que eu estou fazendo? Eu estou acessando o alto, irmão, buscando vida financeira próspera a partir do alto, glória a Deus. Tudo que você precisa está nesse lugar, no alto, nas regiões em Cristo, na dimensão em Cristo, não está na terra. Você tem que tirar os seus olhos da terra, irmão. Não é para viver uma vida bitolada, uma vida de carola, uma vida de monge. Não, eu me divirto tanto nessa vida. Eu divirto. Tenho amigos, como bem, viajo. Está tudo bem, irmão. Eu aprendi a viver do alto, porque se eu olhar para a terra, sabe que a primeira coisa que vai vir para mim na terra? Você não pode. Aí é frustração. Se eu olhar para o natural, vai dizer assim, é loucura o que você está fazendo. Quando Deus vem com um desafio para mim, irmão, nem me preocupa. Eu olho para o alto assim, se Deus está mandando, está feito. Se Deus me chamou para um novo desafio, o dinheiro está vindo. Aleluia! Isso é a partir do alto, é viver uma vida cristocêntrica a partir do alto, é concentrar a sua vida em Cristo, é viver como um ressuscitado, morto para o natural, ressuscitado em Cristo, buscando as coisas que são do alto. A terra vai sempre trazer um problema, o natural vai sempre trazer uma crise, mas você olha com os olhos de Cristo para aquela situação, olha para o alto e olha para a situação, você não vai ver o problema, você vai ver glória. Você vai ver solução, você vai ver oportunidade, você vai ver Cristo agindo, irmão, glória a Deus.
por isso que eu ouso profetizar que essa questão do Rio Grande do Sul está provocando um grande avivamento naquele estado. Nós vamos assistir um grande mover de Deus no Rio Grande do Sul, irmão. Nós vamos ver Deus operar poderosamente na vida dos gaúchos, irmão. Eles saindo de todo engano, de todo ocultismo e se concentrando em Cristo. Amém. Deus não gerou essa situação, mas Deus sabe entrar dentro dela e provocar glória. Deus não gerou nenhum problema, nenhuma crise na tua vida, mas Deus sabe entrar dentro dessa situação, te levar para o alto e te falar: você morreu na terra e você está ressuscitado comigo. Olha agora, veja como eu vejo. Buscar as coisas do alto é ver o que Deus está vendo. Buscar as coisas do alto é ouvir o que Deus está falando. Amém? É por isso que eu não vou no médico. A minha fé, a fé que tu tens, tenha para ti mesmo, porque os meus diagnósticos, certamente Ele levou sobre si todas as minhas enfermidades, e pelas suas feridas eu estou sarado. Essa é a minha fé. Faz uns 20 anos que eu não vou numa consulta, graças a Deus. Eu estou ficando mais jovem, aleluia. Estou ficando mais forte, aleluia. É a minha fé, amém? Não estou dizendo para você fazer o mesmo, porque a medicina é uma bênção. Deus coloca cura na medicina, Deus levantou os médicos para curarem. Mas quando você é imergido nesse lugar, e você é tocado pela glória de Cristo, você pensa: eu preciso viver do alto. Porque no alto eu não sou doente, no alto eu não estou envelhecendo, no alto está tudo bem, eu estou prosperando, eu estou sendo abençoado, porque eu entrei numa dimensão chamada Cristo, amém, onde todo homem é perfeito. Quantos recebem essa palavra por fé? Fique de pé no seu lugar, quero orar contigo. Aleluia, glória a Deus. Busque as coisas a partir da dimensão em Cristo. Pare de discutir com situações, com problemas. Viva como uma pessoa ressuscitada, amém? Uma pessoa que já venceu crises, já venceu toda coisa ruim. Então o que está diante dos teus olhos vai passar, e aquilo que é invisível vai se manifestar em grande prosperidade em tua vida, em nome de Jesus. Levante seu rosto aos céus. Eu quero te dar alguns minutos para você falar com Deus. Nesse momento você pode falar do seu cansaço, falar das frustrações, dos medos, das preocupações, e decidir ver tudo a partir de Cristo. Amém. Ele abriu a porta para uma vida excelente, uma vida extraordinária. Então, abra sua boca e comece a falar, sussurre as palavras diante de Deus. Quais são as coisas terrenas que te amedrontam, as coisas terrenas que te ameaçam? Quais são os seus medos, as suas crises? Vai falando com Deus. Quais são as suas preocupações? Preocupações com pessoas, com negócios, com as finanças. Tudo isso é muito lícito. Mas entenda que em Cristo tudo isso é tocado por ressurreição. Tudo isso é tocado por glória. Tudo isso é tocado pela presença dEle. Pai, em nome de Jesus, toma as nossas causas terrenas diante de Ti. Nós interferimos em todo o plano natural, humano e terreno a partir do alto. Porque nós morremos e a nossa vida foi oculta em Cristo. E habitamos em regiões celestiais como igreja. E é desse lugar que nós decidimos que portas sejam abertas. É deste lugar que nós decidimos o sucesso dos negócios dos teus filhos. É desse lugar que decidimos contratos assinados, novas ideias e projetos, novas revelações, novos entendimentos. É deste lugar de novas revelações, de novos ares
de novas atmosferas. Toca as nossas vidas com uma atmosfera do alto, uma atmosfera do Espírito, onde nós podemos voar, onde nós corremos e não cansamos, onde o Senhor nos dá asas como águias, onde olhamos para as dificuldades terrenas e damos glória a Deus, porque só veio para melhorar a nossa vida, onde nós olhamos os medos, as ameaças da terra e dizemos: o nosso Deus é maior, Ele é maior, Ele é grande, Ele é poderoso. Você não está andando no meio de situações, você está andando acima de situações. É por isso que Jesus veio andando sobre as águas, sobre aquele mar agitado. Jesus veio andando, dizendo para mim e para você: você morreu, está ressuscitado, e agora as ondas bravias do mar não te assustam, porque você pode andar em cima delas. Você pode andar por cima delas. Ande por cima das crises, das ameaças, dos medos. Ande por cima da depressão, da ansiedade. Pise naquilo que te assusta, pise naquilo que te amedronta, pise naquilo que te ameaça. Ande por cima. Deus é o Deus que faz você andar por sobre as águas. Se as águas não abrirem, Ele te faz andar por sobre elas. Porque você morreu, a sua vida é sobreexcelente, oculta em Cristo, uma vida maravilhosa, uma vida poderosa, uma vida de sucesso, de bênçãos, de alegrias, uma vida de poder. Pai, nós te agradecemos, e te adoramos nesse momento. Vamos adorar a Deus. Aleluia. Continue na presença, continue adorando. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Onde o Espírito de Deus está, eu sou livre. Onde o Espírito de Deus está, E você, eu sou livre. Olhe para o céu, Vai recebendo a ceia do Senhor. Aleluia. seja livre. Olhe para o céu, Glória a Deus. olhe para Jesus e Glória a Deus. seja livre. Liberdade está nesse lugar, com misericórdia e graça fluindo sobre nós. Somos livres. Aleluia. Jesus reina, Jesus reina nesse lugar, com misericórdia e graça fluindo sobre nós. Somos livres. onde o Espírito de Deus está, eu sou livre. Somos livres, Espírito Santo. Livres em Cristo. Onde o Espírito de Deus está, Você é eu e livre. você somos livres. Somos livres. Eu olho para o céu, olhe para o céu, olhe para o alto e seja livre. Olhe para o céu, olhe para Jesus e seja livre, 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 livre. Liberdade está neste lugar,
existe misericórdia. Misericórdia e graça, Ele flui entre nós, fluindo sobre nós. Somos livres. Jesus reina. Jesus reina neste lugar, com misericórdia e graça, fluindo. Ele flui, Ele flui. Somos livres. Aleluia, glória a Deus. Nas suas mãos está a carne de Cristo, o sangue de Cristo. Glória a Deus. Quando nós olhamos para dentro de nós, nós entendemos o quanto precisamos, o quanto necessitamos. Nós não tomamos a ceia do Senhor porque somos perfeitos. Nós tomamos porque precisamos. O quanto eu preciso deste pão, o quanto eu preciso deste cálice. E não existe nada na terra que possa te desqualificar de tomar do pão e beber do cálice. A única coisa que te desqualificaria seria você não crer em Cristo. Como você crê em Cristo, Ele te chama para a mesa deles. Olha, existe uma mesa farta para mim e para você. A fartura de pão, a fartura de vinho. Isso fala que nós podemos cear todos os dias, todos os dias. Não é uma vez por mês, não é uma vez por ano, não, todos os dias. Nos momentos mais difíceis da tua vida, tome a ceia. Quando um pecado estiver te atormentando, tome a ceia. Quando estiver perturbado emocionalmente, tome a ceia. Quando tiver uma conta para pagar, tome a ceia do Senhor. Essa é a nossa arma de ataque. O diabo escondeu isso, irmão. Por que existe tanto medo, tanto receio, tanto impedimento de pegar o pão do Senhor, a carne do Senhor e o cálice do Senhor? Porque isso fortalece a igreja. A minha força, a força desta igreja, é porque nós tomamos a ceia todos os domingos. Quando eu cheguei nessa cidade, nessa região, fui muito perseguido. Sabe o que eu fiz? Não falei nada. Fui lá, comprei 1 litro de vinho, um pacote de pão, fiz jejum, mas fiquei 7 dias, manhã, tarde e noite, pão e vinho, celebrando a ceia de manhã, de tarde e de noite, durante 7 dias. Onde estão os meus perseguidores? Não sei. Sumiram tudo, irmão. Evaporaram. Eram pessoas que perturbavam a minha vida. Nem sei por onde ando, nem quero saber. Porque a palavra fala que envergonhados e confundidos serão todos que nos perseguirem. E se ainda viemos a procurá-los, nós não encontramos, são reduzidos a nada. Deus tira do caminho. Essa é a tua arma de ataque, irmão. A arma de ataque e a arma de defesa. O corpo e o sangue de Cristo. Em memória de Jesus, em memória de Jesus, comamos e bebamos. Aleluia. Obrigado, Jesus. Neste lugar, Obrigado, Jesus. com misericórdia e graça, fluindo sobre nós. Somos livres, Livres do pecado. Aleluia. Somos livres, livres da maldição da lei. Adore a Deus. Somos livres. Obrigado, Jesus. Livres da pobreza e da miséria. Somos livres. Livres, livres de mim mesmo. somos livres. Amém. Livres Graças, pela cruz, livres pelo sangue, livres pela dor de Deus. graças a Deus. Amém. Glória a Deus. Se você pode, aplaude ao Senhor com alegria. Aleluia.